começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Independência desta semana, que começa no dia 28 de julho. Tamo junto, tamo junto. Hoje o programa Independência vai falar de simplicidade e de complexidade. O que é simples? É o programa. Qualquer um pode entender esse programa. Ele foi feito, formatado de maneira simples. Mas qual que é o meu problema? Meu problema é dicção, é codependência, dependência química, é alcoolismo, enfim, neurose. Aí, meu filho, aí o problema não é simples não, o problema é complexo. É disso que o programa Independência hoje vai tratar, a simplicidade, a complexidade. Tamo junto, tamo junto. Um beijão aí, vamos pra frente. Ouve primeiro aquela de Marco Melo, aquele repão lá que eu tenho começado o programa Independência. É sempre assim, a dicção ativa. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida, a dicção ativa. Zero à esquerda, furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe, cofrinho da filha, dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, a dicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose. Mais uma tentativa, a dicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose, trago a trago, teco a teco, biqueiro e boteco. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos, perspectiva zero. É sempre assim, a dicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre, hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engolfado na garganta, aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim, a dicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro, vamos, companheirinha. Vamos sair dessa vida
porque a adicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós, no caminho eu te explico. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Muito legal, voltamos com o programa Independência de hoje. Um programa simples, um problema complexo. Esse é o tema do programa Independência de hoje. Você ouviu? É sempre assim a dicção ativa. Ó, vamos falar de complexidade e de simplicidade? Ó, a dicção ativa é simples, viu? É bem simples. O único problema que um adicto na ativa tem é arrumar mais R$10 para a próxima dose. Olha que simples. Olha que simples que é a dicção ativa. Ô Marcão, mas você não sabe nó em pingo d'água que eu tinha que dar para fazer isso. Ah, tá. Então, a complexidade da dicção ativa é justamente as manipulações, né? Olha só os sintomas da doença todinho lá: negação, manipulação, desconfiança dos outros, loucura, degradação. Mano, o que um adicto tem que fazer pra conseguir continuar usando droga, filho? Aí independe da classe econômico-social da pessoa, viu? O cara que é playboyzão e pá, e que o dinheiro não era problema para o uso dele, também tem que dar nó em pingo d'água, porque ele tem que muitas vezes esconder da sociedade que ele tá no uso, né? O cara, né, é bacana e pá. Agora, o noinha da rua aí, esse então, mano, esse vai ter que dar nó em pingo d'água em dobro, rasteiro em cobra, porque pra arrumar mais 10 não é fácil, companheirinhos e companheirinhas. E quem já esteve em situação aí, vulnerabilidade social, pode me falar sobre essa complexidade, né? É muito complicado, mas o problema é um só, é arrumar mais 10, sabe? Então olha como é simples. E aí, o cara não aguenta mais. Aí é que tá. Essa, entre aspas, simplicidade, eu tô brincando, tá, gente? Eu sei como não é fácil você tá na ativa. A complexidade da vida de uma pessoa que tá no uso. Só que o problema do cara é só um, velho. É arrumar mais 10. E não tem o que fazer pra um cara desse a não ser entrar em recuperação. E aí, o cara não aguenta mais, perdeu total pra álcool e droga. E aí ele é obrigado, não é que ele quer não, né? Esse negócio de, o único requisito é o desejo de parar de usar, não tenha dúvida que esse é o único requisito. Mas meio que a vida o obriga. Ou ele faz isso, ou ele morre. Ou ele faz isso, ou ele fica louco. Quando ele constata que ou ele para de usar, ou ele vai ficar louco, ou vai morrer, aí ele tá pronto, né? Aí ele tá preparado. Pô, Marcão, mas não é todo mundo que tá na beira da morte. É, verdade. Verdade, não é todo mundo que tá na beira da morte. Mas na beira da loucura, vamos falar a verdade. Independente do grau aí da adicção do cara, a droga que ele usou, a maioria de nós tá na beira da loucura. E é por isso que a gente pede ajuda. Porque, mano, arrogante, prepotente, cujo núcleo da doença é o egocentrismo, você acha que pede ajuda se não for pra salvar a própria pele, o próprio rabo? Vamos falar real, é essa que é a verdade. O cara só vai pedir ajuda com essa arrogância, com essa prepotência e com esse egocentrismo exacerbado
quando não tem saída. Porque o adicto típico, ele é totalmente, entre aspas, autossuficiente, né? Não, deixa comigo, eu faço, aconteço, sabe, mano? E não é bem assim, né? Depois, só que tudo isso, o cara que tá na ativa não percebe. Vamos falar a verdade. É uma total autoilusão, autoengano e falta de autopercepção, velho. Orra! O cara não se enxerga, filho. Não se enxerga, tá entumecido na massa, né? Como diria as antigas aí. Tá com a bosta até a beira do nariz e não sente o cheiro, sabe? Não percebe. E a família fala, fica com raiva ainda. A esposa fala, fica com raiva. O marido fala, pô, ainda esperneia aí. Porque quem tá esperneando é o cara? Não é. É a doença que tá esperneando. A doença tá chegando no objetivo final dela, que é te enlouquecer ou te matar. E aí, o cara, não é ele que tá com... Só que quem pede ajuda? Quem pede ajuda é o cara. A hora que o cara está derrotado, finalmente derrotado por essa doença, aí ele pede ajuda. Aí ele consegue passar por cima desse egocentrismo exacerbado e finalmente se render a um programa. E um programa simples. E é isso que a gente vai falar. O programa de 12 passos é bem simples. Eu tenho o meu padrinho, ele é muito simples, cara. É um cara simples, é um homem simples, é um senhor simples. E ele é sensacional. E sabe pra ele o que é o programa? Marcão, o programa é falar e ouvir. Olha como ele reduz, olha como ele reduz a simplicidade do programa. O programa é falar e ouvir. E eu não tiro razão do meu padrinho, velho. Ele tem total razão. O programa se trata de falar e ouvir em todas as suas manifestações, tá? Então o que é fala? Eu como jornalista, estudante de comunicação, eu posso falar que falar também é escrever, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho a complexidade, porque só falar e ouvir eu fico limpo, eu fico sóbrio. Se eu frequentar as Irmandades Anônimas aí, sentar minha bunda na cadeira, falar e ouvir, eu fico limpo. Agora, se eu quiser um pouquinho a mais, se eu quiser qualidade de vida, conforme eu falei 2, 3 programas atrás aí, se eu quiser essa qualidade de vida, eu tenho que praticar os passos, tá? Alguns companheiros, principalmente da Irmandade Mãe, é o 4º passo que é escrito e é o 10º passo que é escrito, né? Os inventários, tá? Em NA já tem, né, o trabalho de escrita de passos. E eu sou um adepto dessa escrita de passos do 1 até o 12. Ponto! Eu acho que isso é realmente fazer os passos. Mas, olha só, a simplicidade também do programa da Irmandade Mãe, em que a prática dos passos se dá no pedido de ajuda ao padrinho. O padrinho, classicamente, sempre foi esse cara que vai conduzir-me ao caminho de passos. Então, quando eu peço ajuda para o padrinho, nas minhas dificuldades do dia a dia, afinal, o que é se entrar em recuperação? Não é voltar a ser um membro produtivo da sociedade? E eu tenho dificuldades em ser um membro produtivo da sociedade, e aí eu peço ajuda, porque eu estou em recuperação. O pedido de ajuda é intrínseco a quem está em recuperação. Beleza, pedir ajuda. Padrinho, seja lá o problema que for, né, de se encaixar nessa sociedade, porque não é fácil esse encaixe. Ser um membro produtivo da sociedade, e isso sim é complexo, velho, porque envolve trabalho, relacionamento sexoafetivo, relacionamento familiar, lazer, tantas coisas que envolvem uma vida em recuperação, que às vezes o cara parece que vai ficar louco, né? Agora, para se manter limpo e sóbrio, é bem mais simples do que parece. E aí eu vou lá no meu padrinho de novo, é falar e ouvir, velho. Quer ficar limpo? Faz 90-90. 90 dias, 90 reuniões e você fica limpo, velho. E aí você vai começar a ter o gostinho da recuperação. Você vai ter o gostinho de que é você estar limpo. Muitos de nós, mano, vem de anos de uso
e nunca conseguiu ficar que sequer um dia limpo. Alguns conseguiam ficar 10 dias limpo e aí pá, usava de novo. Tem vários tipos de adictos em vários graus, vários ciclos de uso, né? Alguns usavam esporadicamente, mas se sentiam totalmente dominados, né? Afinal, a adicção é escravidão, nego velho. Se você usava uma vez por semana, mas isso o escravizava ou a escravizava, você pode se considerar um adicto, companheiro. A gente tava até brincando aí, em relação ao alcoolismo, aquele cara que só bebe no Natal e acaba com a família no dia do Natal. Ué, pode ser considerado alcoólico, ele tem hora marcada com a bebida. Uma vez por ano? Mas o escraviza? Sim, então se ele é escravo, ele é alcoólico. Ah, mas Marcão, ele fica 364 dias sóbrio. Ótimo, beleza, curta aí. Se você acha que não tá tendo problema nesse único dia que você bebe, continue fazendo o que você acha que é bom. Aí é que tá. O programa é de total liberdade. Não tem como impor a um alcoólico ou a um adicto a recuperação goela abaixo. Não adianta, não adianta. Quando que a gente entra em recuperação? Quando a gente vê pessoas assemelhadas, pessoas que têm a mesma doença que eu, porque eu identifico nelas essa doença, porque eu começo a me espelhar. É uma terapia de espelho também, o programa de 12 Passos. É através desse espelho eu começo a falar, opa, aquele ali, velho, é igualzinho a mim. Nossa, aquela atitude daquela companheira, puta, sou eu escrito. Caramba, aquele senhor lá, velho, ele me descreveu na partilha dele, no depoimento dele. É essa terapia de espelho que vai me colocar em evidência. E eu falo, putz, eu sou esse cara, mano. Eu também tenho essa mesma doença, eu tenho esses mesmos comportamentos, eu tenho esses mesmos sentimentos, velho, desses caras aí, dessas minas aí, velho. E aí, a partir disso, eu constatando que eu tenho essa doença, eu vou encontrar nas Irmandades e no programa, num programa simples, como eu faço para melhorar a minha vida. O programa, na verdade, se trata, né, conforme meu padrinho falou, de falar e ouvir, mas o falar, aí eu vou na minha parte comunicacional aí, tem a ver com escrita de passos, tá? Eu acho. E olha a simplicidade. Um papel, um caderno, um lápis ou uma caneta Bic, velho. Tem coisa mais simples que isso, sabe? Tá vendo como é simples o programa? É pegar um papel e uma caneta só. É sentar a bunda numa sala só. É frequência à reunião. É contato com o recém-chegado e com o veterano. E é contato com a literatura. Mano, não tem nada, ó, vai. Qualquer imbecil é capaz de entender isso, velho. Até o imbecilzão aqui conseguiu entender isso. E é disso que se trata o programa. Um programa de simplicidade. Pô, Marcão, mas cadê a complexidade? Aí é que tá. A complexidade tem a ver com a minha doença. Por que que a minha doença é complexa e ela pode ser tratada com um programa simples, né? Então, qual é a complexidade dessa doença? A doença é complexa porque ela é uma doença sistêmica, como se fala na medicina, né? Na psiquiatria, na psicologia. Sistêmica significa que ela abrange todos os meus sistemas. Que sistema? Sistema de pensamento, sistema de emoção, sistema físico e o sistema espiritual. Então, quando é uma doença sistêmica, eu tenho uma unhinha do pé, do mindinho do pé, adicta. Eu tenho a pontinha do meu cabelo adicta. E tudo que tá entre a pontinha do meu dedinho do pé e a pontinha do meu cabelo é adicção. É alcoolismo. É uma doença que abrange todos os meus relacionamentos, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos e a espiritualidade, que é o tal do profundo egocentrismo. Nossa! E aí, quando se fala de uma doença que abrange a parte psicológica, emoção / pensamento, ferrou, né, velho? Porque o que tem dentro de uma mente humana e de uma mente adicta, então, velho?
É o que eu falei no programa passado, velho. A turbina na cabeça do cara e a lente de aumento no peito do cara. Isso aí é de uma complexidade terrível, porque seres humanos são seres complexos. Eu acho até que o normótico deve ser também, velho. Eu não tô na pele de um normótico pra falar o que passa por dentro dele, mas eu acredito, estudando o ser humano há muito tempo e vendo, né, outros pensadores ao longo da humanidade que tentam desvendar essa complexidade que é ser humano, eu acho que todo mundo é muito complexo. Agora, quando você é um ser humano, portanto muito complexo, telencéfalo desenvolvido e polegar opositor, se você for um ser que tem isso aí, velho, e portanto complexo, e em cima de tudo isso, desse telencéfalo desenvolvido e esse polegar opositor, você tiver uma doença sistêmica, uma doença que abrange tudo, aí, negão, aí você tá em maus caminhos, velho. É o que se fala na literatura. Um adicto sozinho está em má companhia, velho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que o programa Volta ao Meu Padrinho é falar e ouvir. Porque eu não posso falar sozinho, tá? A não ser que eu tenha uma certa esquizofrenia. Então aí você vai ouvir o programa Comorbidade. Se você tiver esquizofrenia, aí você tá falando sozinho. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de falar e ouvir para os outros. Ouvir os outros. O que outros, cara? Outros assemelhados. Outros companheirinhos e companheirinhas que partilham de um denominador comum, que chama-se adicção/alcoolismo. Ô Marcão, mas barra alcoolismo... É adicção/alcoolismo. Vamos parar com esse negócio de que uma coisa é uma coisa, outra coisa... Não é, velho. Não é. É a mesma doença, negão. Só que o conjunto de crenças de uma pessoa que só bebeu, só aquela determinada substância, e o outro já é um pouquinho mais abrangente e usou qualquer negócio, e o outro é só cocaína, e o outro é só barbitúrico, e o outro é só Rivotril, e, enfim, velho, eu não vou entrar no mérito da substância, porque independe. A substância pode ser uma outra pessoa. A gente falou no programa agora, tratamento familiar, codependência. A minha substância pode ser outra pessoa se eu for um codependente. E aí, todos os complexos aí, essa complexidade se dá também nesse caso. Então, independe a substância. É álcool, é pinga, é não sei o que, é cocaína, é pedra, é zolpidem, é ser humano, é comida, é trabalho, é academia. Tanto faz a substância que a sua adicção eleger. Você vai ser escravo daquela coisa, escravo daquela pessoa, escravo daquela substância, escravo, portanto, da sua doença. E é por isso que no programa de 12 passos, de NA, se fala no primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. Puta, isso aí é de uma sabedoria, velho. Porque ali tirou a substância da equação. Você não é impotente perante cocaína, crack, nada disso. Você é impotente perante a sua doença da adicção, a sua dependência emocional, a sua dependência química. E aí vai, né, velho? As substâncias foram apenas um meio de eu quase me matar. E ao perceber que eu tava morrendo, aí eu tive que pedir ajuda. Aí eu tive que destronar um pouquinho aquele ego exacerbado que tava no controle da minha vida e chegar num programa de recuperação, a levantar uma bandeira branca e falar: pelo amor de Deus, eu não tô dando conta, eu vou morrer. Eu vou ficar louco, eu tô ficando louco. É assim que chegamos ao programa simples que você vai precisar falar e ouvir, né? Em todas as manifestações da fala, e eu acredito muito na escrita de passos. Tá lá no programa de NA, velho. Se você quiser ficar limpo, continue voltando. Mas se você quiser o que temos a oferecer, você vai precisar
fazer alguns passos. Tá lá. Se tiver na literatura, pra mim é postulado. Não tenho o que falar. Beleza? Vamos ouvir um som de recuperação, já já a gente volta. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de guizos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de fantas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Voltamos com o programa Independência de hoje. Hoje falamos um programa simples, um problema complexo. Você ouviu Cego Ego, ou O Cego Ego, como virou o nome dessa música, a partir de uma poesia minha lá de 2014, em que eu falei assim: olha só, já que estamos falando de simplicidade, olha só o que o egocentrismo fez comigo.
Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico, lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados para seu umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crápula que coroou este déspota? Temo a resposta óbvia. É quando me percebo, com meu chapéu de guizos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de pontas torcidas. O ego é o rei, o eu é o bobo que coroou seu egocentrismo. Olha só a simplicidade do meu problema, velho. Agora, como estamos falando de um programa simples e um problema complexo, ser egocêntrico, velho, já que tem um buraco nesse problema, né, nessa doença, o buraco é mais embaixo, é esse aí, velho. O nome do buraco é egocentrismo ou egocentrismo, não sei nem como que se pronuncia, eu só sei o efeito que essa desgraça tem numa vida de um louco que nem eu, velho. No fundo, velho, a doença é essa. É essa que é a minha doença, brother. Tudo bem, é física, mental, emocional, espiritual, é. Só que vamos reduzir a doença da adicção e também eu extrapolo isso para codependência e para neurose. Qual é o denominador comum? Qual é a palavra que define o que é essa doença? Vamos simplificar então a complexidade da doença? Estou simplificando para todos entendermos. Egocentrismo, é isso, velho. É disso que se trata. É disso. Todo o programa simples de 12 passos, tudo que eu faço na escrita de passos, no autoconhecimento, em me modificar, em fazer o caminho contrário, em fazer o jeito inverso do que o meu, é por causa da porra do ego. É isso, é disso que se trata a minha doença. A minha doença, ela distorceu meu ser na minha formação. A formação do adicto, do alcoólico, do neurótico, do codependente é um pouco diferente do normótico. Acredito eu, né? Eu tô me baseando no Triângulo da Autoobsessão, no livro, vamos ouvir lá o programa Mais do Rei Bebê, no livro do Mais do Rei do Bebê, o programa da Hausen, né? De Michigan lá, também tem a ver com isso. Cara, o tratamento é em cima de egocentrismo. Para que eu faço os primeiros passos de base do programa? Então vamos na simplicidade do programa. 3 passos de base. Antes de eu parar de usar, eu peço ajuda. Passo 0, vai ouvir o passo 0. Olha a simplicidade. Peço ajuda, levanto a mão, me ingresso num programa de abstinência total. Não uso mais nada a partir do momento que eu entro na sala. Essa é a simplicidade. Por quê? Porque se eu tiver louco, eu não entendo. Quem tá sob efeito de substância não entende o programa. Não adianta você falar, eu sou adicto, tô limpo hoje, e tá fumando um beck aí. Não adianta. Pô, é só um bequinho, Marcão. Não, velho, não é só um bequinho, não, velho. Você tem uma doença que é qualquer substância, certo? Então vamos na simplicidade. Eu fiquei limpo, velho. Fico limpo. Como que eu fico limpo? 90 dias, 90 reuniões. Bem simples, né? Só que é difícil de praticar. Aí é que tá a complexidade, porque eu sou complexo. Eu não quero ir todo dia. Hoje eu trabalho, amanhã é meu filho que tá dando um trabalho. Minha escola, é meu isso, é meu aquilo. É Netflix, tô cansado. Mil desculpas complexas, né? Na verdade, justificativas, plausíveis, porém inverídicas. Vamos falar a verdade. Quem quer vai estar. Porque, mano, quando você tá no uso, você não usa todo dia. Eu, pelo menos, usava todo dia. Então eu tinha um compromisso diário com a minha doença. Agora que eu entro em recuperação, eu arrumo um monte de desculpa esfarrapada pra não estar na sala 90 dias, 90 reuniões. Viu? Se você não fizer isso, provavelmente você vai voltar ao uso, nego. Então vamos lá. 90 dias, 90 reuniões. Como faço pra ficar limpo? Vai ouvir o beabá da recuperação. Evite e procure. Simplinho. Bem simples. O programa é todo simples, filho. Não vou em boteco, não passo da frente da biqueira. Evito meus hábitos doentios. E não ando mais com o Zé e com os caras que usam um negócio, que usa as drogas que eu gosto. Pronto.
evitei essas pessoas, esses lugares e esses hábitos. Pratiquei 90 dias, 90 reuniões, indo toda reunião, porque a reunião diminui a vontade de usar. Eu estando em contato com outros adictos de recuperação, eu estou fazendo um pedido de ajuda. Eu estou diminuindo a minha compulsão. Compulsão é a parte física que se manifesta quando? Nos 3 primeiros meses principalmente. Porque o meu cérebro está acostumado com a substância. Eu tirei ela radical, porque eu entrei no programa. Como eu tirei ela radical, eu vou ficar com vontade. É físico isso aí, fião. Para de fumar pra você ver. A vontade desgracenta que você vai ter. Para de usar droga. Vai ter vontade. Para isso, 3 meses. 3 meses para diminuir fisicamente. Isso aí é científico. 3 meses sem usar. Beleza, passei o período compulsivo da doença. Peguei lá a fichinha de 3 meses aí nas Irmandades Anônimas. Olha que maravilha. Aí agora começa realmente a funcionar este programa de simplicidade. 3 meses é suficiente para eu começar a escrever passo? Alguns padrinhos podem deixar você escrever, principalmente se você vem de períodos limpos, depois recai, depois períodos limpos, depois recai e volta ao programa. E aí o padrinho pode julgar você apto a começar a responder as perguntas do primeiro passo aos 3 meses. Vai de padrinho para padrinho, pede ajuda pro seu padrinho ou pra sua madrinha, se já dá para escrever passo. Eu acho que é um pouco cedo, mas tudo depende, tá? Eu tenho um afilhado que ele tem mais de 10 anos de programa. Ele tá quase o mesmo tempo de programa que eu, só que ele tá limpo há menos tempo, há 2 anos eu acho. Se em 3 meses estava limpo, voltou pro programa, tivesse falado: Marcão, posso escrever o primeiro passo aos 3 meses? Para esse aí eu teria falado: olha, você já fez escrita de passo, já teve no programa, seu problema é reserva, velho, então vamos escrever logo o primeiro passo antes que você caia. Então cada caso é um caso e o padrinho é o cara que vai tentar te ajudar nisso aí. Mas enfim, depois de algum período limpo, você começa a trabalhar de fato os passos. Trabalhar o passo é o que? Na simplicidade do programa: uma caneta Bic, um caderninho de R$2 que você compra no Xing Ling, velho. R$2 você tem, né? Então vai lá no Xing Ling, compra um caderninho, bota lá na capa do caderninho: trabalho de passos. Beleza, padrinho, posso começar a trabalhar? Pode. Comprou o guia? Pô, não tenho dinheiro, cara, acabei de vir do uso. Pede emprestado, sei lá, dá um jeito. Ah, meu, arruma 50 lá e vai comprar um guia, vai, não enche o saco. Pega um guia, pega o caderninho de R$2 e pega uma caneta Bic de R$1, velho, e começa a escrever as 69 perguntas do primeiro passo. Olha que simplicidade, velho. Qualquer débil mental que nem eu consegue entender isso. Entendeu como é simples o programa? Agora ferrou, né? Porque o que eu tava falando? Até eu li aí a minha poesia original, né? Cego Ego, justamente para falar para vocês que a complexidade se dá justamente porque o núcleo da minha doença é o egocentrismo. E eu colocar o meu ego no trono deste reinado, na corte do... Qualquer que a Grazi fala lá? Na corte do rei ego, o bobo é o próprio eu. É bem isso aí. Olha que complexo que foi eu sair do controle da minha própria vida, deixar o ego governar, e o ego governando, tendo uma doença obsessiva e compulsiva, ele foi usar droga. No meu caso, tá? Álcool e droga. Em outros casos, de outros tipos de adicto, pode ter ido para outros tipos de compulsão e obsessão. Eu conheço adicto que é só obcecado com o jogo. O negócio dele é esse tigrinho, é pôquer, é roleta, é não sei o que, velho. A vida dele se tornou incontrolável igualzinha. Eu conheço adictos que nunca tiveram envolvimento com droga, mas a compulsão do cara é sexo. O cara não sai de puteiro, não para de procurar prostituta, a mulher dele não aguenta mais.
velho, a vida dele se tornou incontrolável, igualzinho se fosse droga. Então você tá vendo que a substância ou o objeto da minha obsessão independe, e que a complexidade da minha doença é justamente eu tentar sair do normal, entre aspas, sempre normal, sempre entre aspas, para fazer as minhas vontades. Egocentrismo significa um cara que não mede esforços para fazer as suas próprias vontades, né? Seus desejos, suas vontades, suas manias, isso está em primeiro plano. O egocêntrico, ele passa por cima de qualquer coisa para satisfazer as vontades egocêntricas dele. Seja uso de drogas, seja sexo, seja jogos, seja trabalho, seja o que for, não importa o objeto, o que importa é o que me leva a colocar os meus desejos e vontades acima de qualquer coisa. E aí o meu conjunto de crenças morais, éticas e espirituais vão por terra na hora que eu quero só satisfazer meus desejos. Vocês estão entendendo essa complexidade? Só que o que a simplicidade do programa pode me ajudar na complexidade da minha doença? É justamente aí que tá, né? O grande lance da recuperação. Aonde eu vou pegar uma coisa simples, que nem eu já falei, 90 dias, 90 reuniões, frequência em sala, literatura. O programa é isso. Frequência em sala, contato com o recém-chegado e o veterano, e contato com literatura diariamente. Eu pego e faço alguns passos de prática diária que eu chamo de passos coringa, ou seja, 10, 11 e 12. Então, o 10º, eu analiso o meu dia na simplicidade do programa, quem eu prejudiquei, quem eu não prejudiquei. Fiz reparação, não fiz reparação. Por quê? O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Repito o que eu faço de certo, me corrijo no que eu faço de errado. Isso é 10º passo. 10º passo é de uma simplicidade desse jeito que eu acabei de falar, filho. Só que eu faço isso escrevendo, porque tem a tal da grafoterapia. Grafoterapia é o ato de eu pegar um caderno e um lápis e escrever acerca do que eu tô pensando, sentindo e fazendo. Ao fazer isso, eu tenho que transformar comunicacionalmente coisas intangíveis, que são pensamentos, em coisas tangíveis, que são palavras e letras. Quando eu faço isso, o processo terapêutico de eu fazer isso é o que se chama de grafoterapia. É incrível. É por isso que o programa sugere o 10º passo, um passo, na verdade, que depois a ciência foi estudar e chamou de grafoterapia. O ato de escrever inventários que a gente faz no programa sempre é grafoterapia. O ato de escrever os 12 passos dentro do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos é grafoterapia. É sempre a ver com escrita. Tem a ver com falar e ouvir. A simplicidade do meu padrinho é isso, velho. Porque eu posso falar através de letra, através de grafoterapia, né? Vou voltar lá pros 3 passos coringa. 11º passo. Por quê? Porque no 3º passo eu tenho que entregar minha vontade e minha vida. Eu não estava falando de vontades egocêntricas, que eu sou um escravo das minhas vontades. Logo, se tiver um pouquinho de sanidade mental, que eu adquiro no 2º passo, a admissão da existência de um poder maior que pode me devolver a sanidade que eu perdi ao longo do meu egocêntrico reinado lá, que eu estava falando no começo deste bloco, do cego ego. Ao colocar a minha vontade nas mãos desse Deus, aí é 3º passo, desse poder superior que eu vim acreditar no 2º, e começo a ter um contato maior com esse cara, mais estreito com esse cara, com esse Deus amantíssimo, amoroso, que rege o programa de recuperação de 12 passos. Como que eu faço isso na prática, da simplicidade? Oração e meditação diárias. Então eu estou analisando minha vida todo dia, através da grafoterapia do 10º passo, toda noite, de preferência à noite, né? Antes de ir dormir. Eu estou escrevendo sobre o meu dia, eu estou vendo o que eu acerto, o que eu erro,
Quando meu ego me dominou de novo e eu começo a enquadrar esse egocentrismo através dessa escrita diária do 10º passo, tô estreitando meu relacionamento com Deus através de oração e meditação. Para eu poder fazer a tal da entrega do 3º passo, eu tenho que estar em contato consciente com Deus todo o dia, todos os dias, de manhã e de noite de preferência. Eu tenho que ter algum tipo de ritual em que eu me concentro e canalizo esse meu relacionamento com algo maior do que eu, tá? Mas precisa ser religioso, Marcão? Não precisa ser religioso, mas precisa ser espiritualizado. E espiritualidade no programa significa eu estar combatendo o meu ego. Então há de haver algo maior do que eu para quem eu possa entregar a minha vontade e a minha vida, as minhas vontades egocêntricas. Estreito esse relacionamento através da prática diária de oração e meditação. Tá vendo que simplicidade, velho? Vai, qualquer um entende isso. Oração e meditação todo dia, 10º passo toda noite, né? Frequência regular, as reuniões. Eu tô há quase 12 anos nesse programa, eu continuo frequentando semanalmente, 3-4 vezes por semana, que é o máximo que eu consigo em função da minha vida atribulada, mas quem tá chegando agora é todo dia, filhão, é todo dia. Eu fiz, me sugeriram 90-90, eu fiz 180-180, depois fiz 365-365 e dobrei a meta de novo. Eu fiquei 2 anos indo todo dia na reunião, velho. Depois, em função da vida atribulada, comecei a diminuir um pouco essa frequência. Mas com 12 anos de recuperação, eu vou pra reunião. Eu ergo minha mão pra prestar serviço pra irmandade que salvou a minha vida. Isso aí também tá na simplicidade do programa. E em NA, os legados: eu, Deus, serviço, sociedade. Na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, os 3 legados de AA: unidade, serviço, recuperação. Que o serviço está nas duas, né? Então, eu prestar serviço significa eu sair um pouco do meu umbigão e ir um pouco em direção ao outro, que também é o que prega a maioria das religiões através da caridade, não é? Você é cristão, ou você é budista, ou você é, sei lá, seja lá qual for a sua religião, eu tenho certeza que se fala de caridade, se fala de ajuda ao próximo. E não é diferente no programa. Como que eu saio do meu egocentrismo? Olhando para o outro, dando importância para o outro, para o coletivo, para a irmandade como um todo, para o meu grupo. Ergo a mão, começo a prestar serviço. Simples assim. Cara, o programa é simples assim. A complexidade está justamente no meu relacionamento comigo. E aí eu falei dos 3 primeiros passos para poder chegar no 4. E de novo, grafoterapia, porque eu vou começar a refletir acerca da minha trajetória até chegar no dia de hoje. Eu faço uma retrospectiva de toda a minha vida, destemidamente, minuciosamente, né? Para eu tentar descobrir quem sou eu, por que eu coloquei no trono o ego, por que eu fui usar droga, por que eu fui beber, por que eu coloquei as vontades do outro acima das minhas vontades, por que eu me autoabusei tanto tempo, movido por uma doença. Tudo isso aparece no 4º passo, porque depois, na simplicidade do programa, eu entrego isso para um ser humano, para um outro ser humano além de mim e de Deus, sabe? Outra pessoa eu preciso me revelar. Aí eu me revelo para alguém. 5º passo. Esse alguém, padrinho, madrinha, geralmente vai me ajudar no trilhar do próximo passo, que é o 6º, onde eu identifiquei as minhas maiores dificuldades e eu vou começar a trilhar o caminho oposto do que eu faria. Prontificação. Essa é a simplicidade do programa. Eu me prontifico após esse autoconhecimento, começo a fazer diferente para adquirir uma coisa que o egocentrismo não gosta. Aliás, meu egocentrismo odeia essa coisa que eu vou falar agora.
humildade. Humildade é a virtude principal de uma pessoa em recuperação. Essa é a virtude que eu preciso adquirir. É isso que eu nunca tive até agora, e eu vou começar a trabalhar dentro da caridade, que é o serviço, dentro de sair de mim e começar a olhar para o outro, para eu desenvolver o mínimo, alguma coisa chamada humildade, para quando eu chegar nesse ponto, eu consiga realmente, já que eu estreito o caminho entre mim e o poder superior, aí eu peço para esse cara me ajudar a me livrar, né? Para que ele se livre dos meus defeitos de caráter no tempo dele, do defeito que ele acha que é essencial para que eu me livre, que eu esteja preparado para isso. 7º passo. Aí eu começo na simplicidade do programa, faço uma lista das pessoas que eu prejudiquei, volto ao 4º passo para lembrar de algumas coisas que eu fiz, para eu poder fazer essa lista de reparações. E aí, junto com um padrinho, eu traço um plano de reparações ao longo do resto do meu período de recuperação, portanto até a minha morte. Algumas reparações vão ser rápidas, outras vão ser demoradas e outras nunca vão acontecer. Algumas vão ser diretas, outras vão ser indiretas, mas elas vão acontecer necessariamente, porque o programa simples me sugere isso, que eu repare os erros. Só de eu estar limpo, só de eu estar nesse caminho espiritual que é o programa de 12 passos, eu já estou fazendo uma grande reparação comigo mesmo, com o poder superior, com o universo que eu prejudiquei, e começo a devolver o que eu suguei. Começo a fazer um movimento contrário ao que eu fiz a vida inteira. Simplicidade do programa, complexidade do meu problema. Fácil de resolver se eu seguir o beabá da recuperação, o arroz e feijãozinho, certo? O programa mesmo termina no 9, porque o 10, o 11 e o 12, né? Os passos 10, 11 e 12 são aqueles coringa que eu já falei. Então, olha só que simples, que é um programa de apenas 9 passos de trabalho e 3 passos, 10, 11 e 12, de trabalho diário. Simples assim. Vamos ouvir um som e logo mais voltamos com o bloco final do programa de hoje. Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir. Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas. Neste trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 9 9675 2115 ou me procure no Insta, @MarcoAcemelo69. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta ensinar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar. Não adianta prender todos os traficantes.
Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Rodrigo Dias, Marco Melo, Aonde Está a Recuperação? Para vocês entenderem da onde vem essa música, essa letra, né, chamada Recuperação, né, da maneira original dela, não adianta incinerar toda a droga do mundo, nem quebrar todas as garrafas, tampouco prender todos os traficantes, nem fechar todos os bares, não adianta proibir nem legalizar, não adianta reprimir nem institucionalizar, pois a recuperação não vem de fora de nós mesmos. A recuperação não está no remédio, a recuperação não está no médico, a recuperação está dentro do universo interior. A recuperação não está na ciência nem na religião, a recuperação não está na razão, a recuperação está no espírito, a recuperação está no coração. A recuperação está dentro, a recuperação está em mudar nosso comportamento. Então, assim que era a poesia original e deu nessa música muito bacana, eu agradeço sempre demais o Rodrigo, né? Porque uma poesia, uma música, ela traz uma mensagem, né? E essa mensagem jamais sairia aqui do meu arquivinho do Word, que chama Poetest. Já tem 700 e poucas páginas no Word. E eu ainda chamo de poesia, né? Poetest é o nome, .docx. Olha só, eu tô testando ainda. Não sairia desse arquivo se não fosse Rodrigo. Por isso eu sou muito grato. Ele musica e eu posso espalhar essa mensagem, né? Então, a recuperação está no seu coração. Vamos voltar ao tema do programa. Um programa simples, né? O programa de 12 passos, né? Um programa simples, um problema complexo. Beleza, Marcão, eu entendi a simplicidade, mas mano, não é fácil, né, velho? Ah, tá! Aí é só pra fechar o programa, é isso mesmo, velho. Você tem um programa de 12 passos, simples de entendimento, pra uma pessoa complexa que nem nós, adictos, e eu posso falar por mim, que nem eu, adicto e alcoólico e neurótico e codependente em recuperação, não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, filho. Porque quando a gente fala deste programa simples, ele é simples de entendimento. Só que ele não é fácil de praticar. Porque, velho, estamos falando em mudança.
mudança dói, mudança é difícil, mudança eu tenho que cavocar coisas que eu não quero ver, eu tenho que ter coragem para modificar as coisas que eu posso, né? Olha aí, por isso que eu falo que a oração da serenidade, o programa inteiro tá dentro da oração. É isso, sabe? É simples, mas não é fácil eu modificar as coisas que eu posso, porque o que eu posso modificar são as minhas coisas interiores, são os meus comportamentos, são as minhas reações e ações acerca do mundo. Fio, isso aí é difícil pra caramba, negão. Ninguém tá falando que é fácil, senão eu teria falado o tema do programa de hoje. Um programa fácil, um problema complexo. Não é isso. Eu falei um programa simples, um problema complexo. E a complexidade do problema, quando a gente fala de problema, falamos de adicção, tá? A complexidade dele também tem a ver com a dificuldade de se praticar mudanças estruturais. Cara, vai ouvir o programa ou muda ou morre. Tem lá uma morte com uma foice na cabeça, né? É, filhão. Ou você muda ou você morre, porque é um programa em cima de uma doença fatal, nego. Ou muda ou morre. Agora, mudar é fácil? Não, mudar dói, crescer dói. Dores de crescimento, velho, você vai ter várias. Bem-vindo ao programa de tratamento de 12 passos. Um programa simples, porém de execução dificílima. É fácil o programa? Não é, velho. É simples, mas não é fácil. É demorado? Não. Mente. Vou falar que nem o meu companheiro Álvaro. Me falaram que era demorado. Mentiram pra mim. Não é demorado. Não é lento. É muito lento. Né, companheirinho? Essa frase eu roubei de você. É isso, filhão. Não é nada fácil. Só é simples de entendimento. Qualquer imbecil que nem eu vai lá e vai olhar e falar: pô, é só isso? Evite pessoas, lugares e hábitos. Eu já paro de usar 90 dias, 90 reuniões. Ah, tá mamão. Tá mamão, é? Então vai fazer. Vai fazer 90. Ó, cara, cada 100 pessoas que eu sugiro faz 90, só uma realmente cumpre a sugestão que eu ouço. Ah, velho, essa é a proporção, tá? E também essa é a proporção, em números estatísticos mundiais, das pessoas que querem parar de usar e conseguem parar de usar. É 1%, fio. Você quer pertencer à nata da humanidade, da recuperação? Então, fio, você vai ter que suar. Você vai ter que mudar. Conjunto inteiro de crenças, porque são todas equivocadas, velho. Vai ouvir o programa Crenças Equivocadas. É isso. Mudar conjunto de crença não é fácil. Praticar um programa simples não é fácil, velho. É, negão. Mas não é fácil, mas é possível. E isso que é o mais interessante. Porque um cara limitado que nem eu, egocêntrico que nem eu, etc e tal que nem eu, consegui estar limpo há 12 anos. Ah, Marcão, em franca recuperação, né? Não sei, aí é você que tá falando, personaginho. Eu não sei se em franca recuperação. Por vezes sim, por vezes não. Na complexidade da minha doença, às vezes eu tô na doença, filhão. Vou usar droga por causa disso? Não necessariamente. Se eu não pedir ajuda, é mais fácil de eu usar droga. Se eu conseguir me enxergar através do 10º passo todo dia e perceber as rotas de colisão, vá ouvir o programa Rotas de Colisão, aí, quem sabe eu não colida. Não na droga, mas eu tenho várias colisões aí na minha doença sem precisar de droga. Eu falo bastante isso, eu não preciso de droga para estragar com a minha vida. Agora, se eu tiver em recuperação, se eu tiver aceitando as sugestões, se eu tiver indo pela simplicidade do programa, eu tenho uma vida muito melhor, com muito mais qualidade de vida. E é sobre isso o programa de recuperação de 12 passos. É sobre isso a filosofia dos 12 passos.
ter uma vida com qualidade. Porque se for bater, virar um adicto seco, vai ouvir o programa Adicto Seco. Ah, melhor voltar a usar droga, né? Se eu tô aqui é pra ter uma vida boa, filho. É pra ter uma vida satisfatória. É pra eu dormir no meu travesseiro sem aquela dor na consciência. Dor na consciência eu tinha quando eu usava droga, quando eu furtava pra poder continuar usando droga e etc e tal, os absurdos que eu fiz pra continuar usando droga. Aquilo ali é sofrimento, aquela dor ali é real. Eu tenho que lembrar daquela dor pra não voltar a fazer o que eu fazia e voltar a ter dor. Eu não gosto de dor, aliás, ninguém gosta, né, companheiros? Se a gente gostasse de dor, a gente ia começar a bater a cabeça na parede toda hora. A gente sabe que dói, não bate mais. E é sobre isso o programa, um programa simples, um problema complexo, que foi o tema do programa Independência de hoje. Queria agradecer aí aos companheiros e companheiras pela paciência, né, de ficar comigo até agora. Quase uma hora aí de programa, mas tamo junto. Programa Independência é assim mesmo, esse improvisão, essa coisa muito louca desse gordelo falando besteira pra caramba o dia inteiro. Tamo junto, grande abraço, fica com Deus, beijo no coração, beijo na alma. Até semana que vem com outro programa Independência. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. Ver pra dar valor à vida. Gritar pra dar valor ao guerrilha pra dar valor à paz. Estradas tortas e pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas e pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Falar de recuperação, vamos falar de programa, né? Vamos falar do que o programa tem a oferecer. Queria falar um pouco sobre a inclusão dos 5 primeiros passos na possibilidade de tratamento, tá? E a partir daí, então, a gente trabalhar algumas questões que tem dentro de cada passo. Primeiro, por causa que eu preciso entender que a vinda do programa na vida de uma pessoa, no caso a minha, que fez o uso de álcool e outras drogas em busca de tentar sanar situações que se apresentavam na minha vida, a vinda do uso da substância me trouxe problemas maiores que eu só vim com o decorrer aí, o transcorrer de toda a minha trajetória, entender que veio problemas maiores para mim. Então, quando que eu me atento a que a vinda da substância ela traz problemas maiores? Quando eu entendo ao que eu tenho que ser responsável. Porque enquanto tem o uso da substância na vida da pessoa, óbvio que eu não tinha essa visão, né? Há muitos anos que eu me encontro em recuperação e eu só tenho essa visão agora. Mas no início da minha trajetória dentro do programa de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, do programa de 12 Passos, no início, na minha vinda para o programa, eu não dava devida atenção que uma grande
situação que se apresentava de transtorno para mim seria a minha família. Eu não tinha essa visão, eu não tinha essa interpretação, que um grande problema seria a minha família. Seria o estado de loucura da minha mãe, seriam os problemas de perturbação de fundo emocional que meu pai tem por causa da minha mãe, das exigências dela e vice-versa. A minha mãe tem por parte do meu pai, que quer as coisas da maneira dele, ou as minhas irmãs e irmãos dentro de casa. Eu vim me atentar aos problemas maiores no transcorrer do meu ficar limpo, dos anos em recuperação. E aí, quando eu vou me atentando a isso, eu tenho que tomar contato com o que o programa tem a me oferecer. Ele me oferece a libertação da doença. Ele não me oferece me libertar do uso de álcool e de droga. E você se libertar da doença é entender o estado de adoecimento que você traz com você quando você chega no programa. Não é o uso da substância que você traz consigo. O uso da substância, ele já se mostra no decorrer dessa trajetória que você levou até você chegar ao programa como algo nocivo que vai te comprometer, vai atacar o rim, o fígado, o pâncreas, vai trazer problemas de ordem neurológica, vai trazer alguns comprometimentos, né, dentro de questões físicas. Agora, o estado de adoecimento que eu já fazia parte, aonde eu morava, no local que eu me encontrava e não dava a devida atenção e só vim perceber isso estando em tratamento, estando em recuperação, isso foi de forma longitudinal. E aí quando eu vejo isso acontecendo na vida de amigos meus, do programa mesmo, dentro da sala, ou amigos que estão aí por chegar no programa, quando eu vejo isso acontecer, eu consigo compreender claramente quanto é difícil uma pessoa se recuperar e como vai ser difícil. Por causa que, de primeiro momento, aquela família louca, perturbada, que tem um monte de problema entre eles, acha que o grande problema da minha vida é o uso da substância. E esta família não entende que se teve algo bom na minha vida, até o momento que eu paro de usar a substância alteradora de humor, é a droga. Porque enquanto eu estou usando droga, eu não vejo os problemas que meu pai leva para minha mãe, os problemas que a minha mãe traz para o meu pai, as dificuldades de fundo emocional que as minhas irmãs e irmãos têm dentro de casa. Enquanto está se usando droga, não se tem essa visão. Mas essas pessoas terciárias aí que moram dentro do espaço, elas olham o meu uso de droga como o grande problema da coisa. E que se tirar o uso de álcool e droga da minha vida, todo mundo vai viver em plenitude. E não é real. Por quê? Eu, quando ia para o tratamento, a minha mãe e o meu pai acabavam chegando no centro de tratamento com a ideia de vamos te salvar, vamos te ajudar, agora vai ser diferente, eu vou te dar um emprego, vou te pôr na escola, vou te colocar num curso, vou te ajudar. E na realidade eles vinham para me levar para a favela. Eles eram o carro-chefe, a locomotiva que ia engatar nesse vagão e iria se tornar uma locomotiva com vagão e vagões, que são os outros pertencentes daquela família desestruturada, dentro de um trilho sem freio, uma ladeira só de descida. Não ia ter como parar aquele desgoverno que se apresentava, por causa que a conduta que eu levo sem tratamento é uma conduta muito próxima da conduta dos meus parentes, de toda a parentela dentro da minha casa. A minha conduta desgovernada com o uso da substância, ela muito se assemelha à conduta desgovernada do meu pai e da minha mãe, que tem problemas pessoais entre eles, que os meus irmãos têm problemas pessoais entre eles próprios e que se estende para o meu pai e para a minha mãe. Mas até eu saber disso, até eu ter esse entendimento, foram anos de uso de droga, anos de substância psicoativa fazendo parte da minha vida, anos, e cada vez fazendo uma transferência, que na verdade hoje eu entendo em recuperação, que é uma contra-transferência, é um desejo imaturo que eu tinha de ser feliz, onde eu queria, vamos pensar, ao fumar só a erva, a maconha, acreditando que é natural, não vai me trazer tantos problemas maiores, eu iria ficar só nela. E a realidade é que eu já não estava só nela.
porque eu fumava maconha, tinha final de semana que eu bebia legal num churrasco, aí nesse churrasco do final de semana aparecia alguém que tinha um pozinho, dava uma cheiradinha, e a hora que eu me atentei, olhando quem eu era, na situação que eu me encontrava dentro do centro de tratamento, eu já estava na minha 5ª, 6ª internação, e aí é que eu me dei conta que o problema já era maior, porque não era mais uma questão de fumar um baseado, ou tomar uma cerveja num chopp, num churrasco, ou cheirar um pozinho uma vez ou outra quando alguém me trazia ali, que eu estava numa festa, numa balada e alguém apresentava. Eu já fazia dentro de uma maneira para fazer o uso da substância, independente se eu estava numa situação que de fundo emocional estava sendo perturbado, estava sendo abalado, estava em conflito ou não. E isso leva anos para se entender. Por isso que eu acredito muito que a família desestruturada, a família sem tratamento, ela vem como uma locomotiva no vagão, o vagãozinho, coitado, vazio, né, cara, solto, totalmente perturbado, que recebe e guarda qualquer coisa que chega para ele, não tem nem noção do que está pondo lá dentro, dos tipos de problema que ele está guardando com ele, né? E aí ela engata, essa locomotiva louca aí que é a família, ela engata no vagãozinho e ela sai puxando. E ela vai levar. Porque quem tinha que ter recebido o tratamento primeiro, quem tinha que ter sido orientado primeiro, quem tinha que ter entendido que independente do uso de álcool e droga que agora foi inserido naquela família, né, quem é a locomotiva, é o familiar, quem tinha que ter entendido que o uso de álcool e de droga, ele vem depois de toda uma trajetória já construída, que o pai já tem problemas maiores, a mãe tem um monte de problema. Sabe como é que a gente entende que tem problema? Porque a mãe já largou do primeiro marido, já arrumou um segundo, já colocou filho junto com um filho que saiu de um filho, que veio para outro filho. Quando vai se entendendo essa dimensão, dessa busca incessante de se tentar ser feliz, começa a se entender que o que se está tentando fazer é tampar os vazios, os buracos, os rombos emocional que vai sobrando das relações frustradas que vai se tendo na vida. Então se tenta ser dentro de uma ideia do esporte, vamos fazer isso que eu acho que é uma coisa que cabe. O cara começa, vai no judô, vai no karatê, vai no kung fu, vai no jiu-jitsu, vai no hapkido, vai na capoeira, e ele vai se matriculando em vários tipos de dinâmicas diferentes uma da outra, e ele não é um nada dentro da visão do esporte. Ele é um cara que ele deveria ser conhecido com o título de senhor matrícula. Se matricula no judô, no karatê, no kung fu, no jiu-jitsu, no hapkido, na capoeira, no boxe. E aí ele até acredita que ele é algo, porque passou por toda essa diversidade. Da mesma forma que um pai, que é essa locomotiva aí que eu falo, que vem e pega o seu filho, que é um vagão oco, vazio, que não sabe nada. Por que não sabe nada? É só olhar a trajetória do cara. Já perdeu a moto, já abandonou a escola, já as namoradas largou, chifrou, corneou, ele já perdeu dinheiro. Ele tem toda uma trajetória que não o completa, não o fez, não o preencheu. Então ele está oco, ele está vazio, ele está muito solto. E aí vem essa locomotiva totalmente louca, engata nesse vagãozinho, sai puxando esse vagãozinho e falando para ele: agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. Eu vou te dar um emprego, vou te dar um carro, uma moto, eu vou te pôr na escola, você vai fazer um curso, sua vida vai mudar, você vai melhorar. E o cara, no caso, a primeira pessoa do singular, o eu, que é a minha pessoa, eu não tinha essa visão. E aí as pessoas à minha volta traziam a fala de que agora, sem uso de álcool e de droga, sua vida vai melhorar muito, vai dar tudo certo, você vai ter sucesso, você vai ser um cara realizado. E não era. Não conseguia, e por não conseguir, eu buscava mais uma vez, de uma forma desenfreada, louca, sem entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, o uso de algo que me trazia prazer, independente do que fosse. Se fosse, como eu falei, que estava fumando uma maconha, e num final de semana, num churrasco, bebia, e aí um dia aleatório dava uma cheirada, e num dia esporádico tomava um comprimido e tal. Eu preciso ter esse entendimento. Esse entendimento não se tem dentro de casa, na cozinha, com a mãe, com o pai, louco. Louco! Por que louco? Porque já não entende
que o problema maior já está instalado dentro daquela residência muito antes daquele coitadinho que sofre de uma baixa estima violenta, que não gosta do pé, não gosta do cabelo, não é feliz com o nariz, não é realizado junto com o tênis que ele tem, com os amigos que ele anda, que não deu certo nos cursos que foi fazer, e aí põe tatuagem no corpo, e aí enche o corpo de piercing, e enche a cara de cavanhaque, e faz sobrancelha, e corta o cabelo, e passa gel no cabelo, e passa cocô de galinha, e assim vai. Vai tentando tampar o vazio, o rombo emocional que o cara traz, e o cara não entende a gravidade do problema dele. E aí ele vem para um centro de tratamento, ou ele vai para um sistema de manicômio, ou ele vai parar num trabalho aí de ordem psiquiátrico, dentro de uma estrutura prisional, que é uma estrutura falida, e aí nessa situação ele está quebrado. Está quebrado, gente. Ele está ferrado. Mas ele não entende isso ainda. Quem não deixa ele entender? A família. Quem não permite com que esse cara se recupere? A família. E aí não tem como tratar esse cara. Não tem como se recuperar. Enquanto eu não tomei atenção disso, eu não entendia que o programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas, eles têm que vir na vida do indivíduo muito antes do que qualquer coisa na vida do cara. Tem que ter mais importância do que a própria filha que o cara tem. Tem que ter mais importância do que o ar que ele respira, do que a comida que ele come. Tem que ser mais importante do que o pai e a mãe dele. A mãe dele está na UTI morrendo. Ele não fez curso. Ele não é um cara formado em medicina, geriatria, ele não tem especialização em pneumo, ele não tem de forma a fazer com que ele se veja habilitado dentro de um quadro de um câncer para tratar e direcionar aquele paciente terminal. E aí o cara não tem essa interpretação. E aí ele está dentro do centro de tratamento, ou está no sistema prisional, ele está no sistema de reclusão, de manicômio, e aí lá ele tem aquela notícia da mãe ou do pai, que eu vim aqui para te buscar, porque agora eu vou te ajudar, vou te pôr no curso, vou te formar, vou te estruturar, tua vida vai ser diferente. Só que essa locomotiva que está fazendo isso nesse vagão, está doente, porque está sofrendo da frustração, está sofrendo de algo que ela nem interpreta como um grau de adoecimento, que já tem uma depressão instalada, que já tem uma tristeza profunda, que já tem uma angústia que não o permite ser feliz, onde essa família já tentou todos os recursos possíveis para tentar ser feliz. A mãe já largou o ex-marido, que já transou com o outro marido atual, que já fez um filho novo. O pai já largou a mulher, já foi procurar uma garota mais nova, aquela que tem a marca do biquíni, que tem o seio de silicone. O irmão já largou o emprego, já pegou um avião, já foi tentar a sorte lá nos Estados Unidos, já foi deportado. A irmã, ela não gostando da situação que ela vivia, ela já foi tentar caminhos, meios e maneiras para poder preencher a história de vida dela, casando com um cara que ela nem curtiu o cara, e já engravidou do cara, e já trouxe para a vida dela mais uma criança. Então ela tem que ficar focada na história da criança, e ela já não olha mais o cara, ela não olha ela, acha que ela é feliz porque ela tem um filho. E aí ela tem que se preocupar em fazer com que esse filho dê certo, porque ela tem como referência o que não vem dando certo, que é o irmão dela. Então, quando eu vou me atentando a tudo isso, quando eu vou vendo isso se passar ao meu lado, dentro das irmandades, dentro dos grupos anônimos, dentro de onde eu me encontro, eu fico assustado com o que é a doença. Isso é o programa. O programa me faz isso. O programa me traz esse entendimento do primeiro ao quinto passo, quando me mostra da onde eu vim, até onde eu cheguei e até onde eu posso ir sendo portador desta doença e tendo como referência o que o programa me oferece, a libertação desta doença, porque o que me faz adicto não é o uso de álcool e de droga, o que me faz adicto é a doença. Não foi os meus comportamentos que me adoeceram, foi a doença que me trouxe comportamentos de adoecimento. Não é o uso de álcool e de droga que me faz me expressar eu sou adicto.
Eu tenho adicção e eu caminho para o uso de álcool e drogas dentro de uma busca incessante de querer ser feliz. E o álcool presente também. E outras substâncias alteradoras de humor também presente também. Então, quando eu vou dando vazão para com que o programa do primeiro ao quinto passo trabalhe na minha vida e vou me conhecendo dentro do quarto passo, quinto passo, eu vou dando margem para entender aonde que eu vou chegar através do que esse programa me oferece. Quando fala-se sobre chegar-se a um estado de autoconhecimento, onde eu me aprofundo no autoconhecimento e reconheço o que eu preciso fazer para com que eu atinja a liberdade, para com que eu não volte a buscar, através do uso de álcool e de droga, uma forma de superar as dificuldades que se apresentam, quando chega nesse ponto, eu estou aberto a entender que a dor da mudança, por maior que ela seja, ela ainda é menor do que uma dor que eu já tenho como referência. E eu acho que se eu buscar me modificar nessa dor como eu tenho referência, eu não vou suportar a dor do novo. E ao contrário, eu tenho condição de me modificar através da dor do novo, de viver uma vida muito melhor do que todas essas vidas que eu trouxe, que eu falei aqui, dentro dessas experiências todas que eu passei, a partir do momento que eu peço ajuda e deixo com que o programa funcione com o que ele me oferece, não com o que eu quero oferecer ao programa. Porque eu tenho que entender que tudo o que eu quis trazer para o programa, com a ideia de que isso que eu estou trazendo iria me libertar, não me libertou, me aprisionou. Eu queria agradecer muito a ter a compreensão do que o programa me oferece. A liberdade para entender aonde eu cheguei e agora para onde eu vou se eu deixar. Valeu. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora.
estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Primeiro eu queria agradecer o convite para poder estar aqui com vocês. Eu queria falar para vocês da ideia que nós trazemos muitas das vezes dentro das nossas reuniões aqui de Narcóticos Anônimos, que envolve a história da cereja do bolo. Por muitas vezes, quando nós estamos sentados, como nós estamos agora nessa reunião, nós falamos a frase que o uso de droga é a cereja do bolo. E que, pelo uso de droga ser a cereja do bolo, nós precisamos, então, tirar a cereja do bolo. O grande foco, o grande auge, eu acredito, dentro de todo esse tempo que eu estou em recuperação, de tudo que eu conheço de tratamento, de todas as literaturas que eu assim já tomei contato com estas, é que o foco não pode estar na ideia de tirar a cereja do bolo. O foco tem que estar no bolo. Enquanto eu não entender como é que foi feita a massa do bolo, eu não vou conseguir me libertar daquilo que, infelizmente, eu acabei a me aprisionar. Porque, de uma certa maneira, eu me aprisionei no alcoolismo, eu me aprisionei no uso de drogas, eu me aprisionei no fumar crack, cheirar cocaína, esse tipo de substâncias alteradoras de humor. Eu me aprisionei. Eu não sei cada um de vocês aí que são membros do programa e que vocês entendem ou não um estado de aprisionamento. Às vezes a pessoa está aprisionada numa relação sexoafetiva, ela nem gosta da pessoa que está junto a ela e ela se encontra aprisionada nessa relação por parte do próprio orgulho. E eu entendo que eu fiquei aprisionado às questões do uso de álcool e de droga na minha vida por mais de 20 anos, por parte de não entender como que eu fiz para me aprisionar. Então, quando eu cheguei no programa, eu cheguei e escutei essa frase, que o uso de droga era a cereja do bolo. E aí eu pensei comigo, então se eu tirar a cereja do bolo, tá tudo certo, o bolo fica legal. E não fica. E eu venho a entender que não fica quando eu escuto cada um dos companheiros, como hoje nessa reunião que eu estou, quando eu escuto os companheiros falar da história pessoal de vida deles, o que eles fizeram com a história deles. Porque quando a gente fala em olhar o bolo, eu estou falando em olhar toda a trajetória para a construção desse bolo. Então vem na minha infância as questões das minhas imposições e da maneira como eu lidava com pessoas, lugares e coisas. Aí tem a minha adolescência, as minhas exigências que eu fiz para com meu pai, para com meu tio, para com as pessoas que também foram se apresentando na minha vida. Eu também tive, quando fui ficando mais adulto, as questões que me confrontaram dentro das minhas invejas, dentro da maneira como eu pensava a respeito das pessoas que eu me relacionava, o meu empregador, um exemplo, ou então os professores na escola que eu estava fazendo parte. Então, se eu não olhar o bolo, eu vou ter problemas maiores, porque se o meu foco está na cereja, eu tenho que entender agora e falar para vocês aqui que eu não tenho mais a cereja já por 27 anos. São mais de 2 décadas e meia sem a cereja do bolo, fazendo parte do bolo. Mas o bolo não tratado, o bolo não olhado, o bolo não visto, ele infelizmente traz inúmeros outros problemas. Vamos pensar que o bolo fica amargo, ou então vamos pensar que o chantilly do bolo está com aquele gosto de manteiga, ou então vamos pensar que a massa do bolo ela não está fofinha. Podemos pensar nesse bolo com várias formas de ver o bolo. Então, enquanto eu não tratar isso, enquanto eu não olhar o bolo, enquanto eu não me atentar ao que é o bolo e como foi a trajetória para fazer esse bolo, eu fico pautado na ideia de que tirou a cereja, tá tudo legal. Agora não tem a cereja, que era o grande problema, porque as pessoas que estavam junto comigo
na minha história, na minha trajetória, elas não olham o bolo, elas olham a cereja. Então muitas das pessoas sempre trouxeram a seguinte fala: ele é desta maneira por causa que ele usa droga, ele é desse jeito por causa que ele bebe, é por isso que esse cara faz essas coisas. Ele rouba, ele mente, ele engana, ele trai, ele trapaceia, ele humilha, ele xinga porque ele usa droga. Só que agora não tem mais a cereja do bolo, agora só sobrou o bolo, cara. Então se sobrou o bolo, o problema não está na cereja, o problema está no bolo, o problema está no bolo. Eu preciso sacar isso. Então, quando eu me atento a isso, eu fico mais preocupado, na verdade. Eu não fico menos preocupado, eu fico mais preocupado. Por causa que eu fiquei por um longo período dentro daqui da Irmandade, nas reuniões com vocês, frequentando os grupos, fazendo parte dos grupos, chegando mais cedo, indo embora mais tarde, lendo a literatura, interagindo, ajudando, e passa o pano no chão, e faz o café, e recolhe o lixo, e faz todo esse processo, e não dando a devida atenção ao bolo. Eu ficava a olhar que aquelas pessoas que estavam sem a cereja do bolo, sem a droga, assim falando, elas estavam encontrando algum tipo de sucesso. Mas, na verdade, o sucesso não se dava porque estava sem droga. O sucesso estava se dando porque eles estavam a usar o que o programa tem a oferecer no bolo, em toda essa estrutura, que envolve as questões da infância, as questões da sua juventude, envolve questões do seu amadurecimento, agora eu que me encontro na melhor idade. E quando eu vou dando essa devida atenção a todo esse processo, eu vou entendendo a gravidade do que é a doença, que não tem nada a ver com a cereja do bolo. E aí esta fala, que muitas das vezes ela é dita dentro das reuniões de narcóticos anônimos, e até mesmo dentro de alcoólicos anônimos, sobre o uso da droga ser a cereja do bolo, ela cai por terra. E eu acho bacana que caiu por terra na minha recuperação, porque aí eu parei com esse negócio de ficar falando que tudo que eu acabei por fazer foi por causa da droga, que eu roubei por causa da droga, que eu xinguei por causa da droga, que eu briguei por causa da droga, que eu fui preso por causa da droga, que eu bati o carro porque eu estava bêbado. Eu paro de transferir as responsabilidades que me cabem para a droga e começo a assumir as responsabilidades e trazer para mim o que me cabe. Isso é muito importante. E aí eu estou dentro do grupo anônimo, sentado aqui com vocês, e começo a entender a importância que tem de eu estar aqui e de não ficar a acreditar que agora que saiu a tal da cereja do bolo, tá tudo legal. Agora tá muito mal. Eu agora posso falar para vocês que eu estou numa situação muito difícil, porque tirou a droga, cara. E aí sobrou tudo aquilo que, de certa maneira, eu não colhei. E agora eu entendo que eu passo a olhar como é que foi a minha trajetória com a minha mãe, com o meu pai. Eu passo a olhar como é que foi a minha trajetória com as mulheres que eu acabei por me relacionar sexo-afetivamente. Eu passo a olhar como é que foi os empregos que eu conquistei, os locais que eu arrumei serviço. Como é que foi? Eu cheguei nesse local e eu almejava o quê? Um trabalho, ou eu almejava receber no dia 5 e no dia 20 aquele dinheiro, porque aquele dinheiro já estava vinculado, amarrado, já estava ali na minha mente, já pré-determinado que ao receber esse dinheiro eu ia fazer tal coisa. Porque se eu não entendo como é que o bolo é feito, eu nunca vou entender por que caiu a cereja em cima do bolo. Eu preciso entender isso. Então eu levei um tempo muito longo nessa minha trajetória de recuperação, que eu acho que aqui eu tenho uma variação, né? Aqui tem companheiros aí ingresso há pouco tempo, companheiros ingressos há mais tempo, companheiros ainda que nem se definiram se vão permanecer ou não dentro do grupo. Mas uma coisa eu entendi, a minha permanência dentro do grupo me ajudou muito, porque me fez entender que a construção do bolo, a estruturação do bolo, a maneira a qual eu dei vida para esse bolo, resultou em colocar cereja. Agora tira a cereja do bolo, o cara está com baita de um problema, porque são problemas de ordem financeira, social, sexo-afetiva, o cara está cheio de transtorno, cheio de manias, o cara tem toque, o cara tem uma série de outras psicoses, o cara desenvolveu outros problemas neurológicos, surtos, perseguição, síndromes, e o cara não consegue entender a gravidade do problema, o tamanho da dimensão do transtorno que é o bolo, porque o foco está ainda na cereja, só que a cereja não faz mais parte, não tem mais a cereja,
Não tem mais isso, que era o que as pessoas olhavam e falavam que agora, gente, ele está fazendo isso porque ele usa. Agora não tem mais isso. Então as pessoas falam, pô, se o cara não tem mais droga na vida dele, se o cara não tem mais álcool na vida dele, por que ele está fazendo essas coisas? Por que ele age dessa maneira? Por que ele causa esses problemas hoje? Por que ele traz essas dívidas financeiras? Por que ele tem esse comportamento agressivo? Por que ele xinga? Quais os motivos que fazem ele ser dessa maneira? E aí eu me atentei que o problema está na doença, não está na droga. O problema não está na doença, está na psicose, está no transtorno, está no abuso, está no abalo que eu fiz. E esse abuso, abalo que eu causei, não foi da noite para o dia. Foi um trabalho longitudinal. Foram anos fazendo isso, anos causando todo esse transtorno, até o momento que eu chego e coloco a cereja. A hora que eu pus a cereja, todo mundo que estava em volta de mim começa a olhar a cereja, que é a droga, ou o álcool, ou qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, e começa a retratar a seguinte fala: ele é dessa maneira por causa que ele usa droga. Se ele não usasse droga, ele era melhor. E a verdade é outra. Eu já não era legal, eu já não era um cara que participava, eu já não era um cara que interagia, eu já não era um cara que produzia. Eu era um cara limitado, eu já tinha problemas. E os meus problemas eram diversos. Era problemas financeiros, era problemas sociais, era problemas de relacionamento. Eu tinha uma diversidade de transtornos, mas eu não olhava isso. E aí quando eu coloquei a cereja do bolo, quando eu coloquei a droga, quando eu coloquei o álcool nesse bolo, aí é que eu não ia olhar mesmo isso e também não ia dar vazão para as pessoas olharem. Então muitas vezes eu estou dentro do grupo anônimo, que nem nesse momento que vocês me chamaram para falar para vocês, e acabo não estando apto a olhar o que está me acontecendo, porque não tem a droga, já são mais de 2 décadas e meia sem droga, não tem o tal da cereja, mas tem o bolo, tem a doença, tem o problema, tem o transtorno. E é isso que eu preciso olhar, é isso que eu preciso me atentar. E eu só vou me atentar a isso através do programa, através dos passos, através da minha partilha, através da minha interação com o grupo, da minha participação com os companheiros, através da leitura que eu tenho para poder fazer, através dos livros, do programa. Então, se eu deixo passar isso, se eu não me atento a isso, se eu não olho isso, eu tenho problemas muito maiores. Porque o tempo vai se passar, eu vou envelhecer, eu vou, de uma certa forma, amadurecer cronologicamente, que é a parte física, mas a minha parte emocional eu não evoluo. Então, esse déficit de fundo emocional, esse desequilíbrio, essa imaturidade emocional que eu trago, não me deixa entender que o problema nunca teve na cereja do bolo. O problema é o bolo. O problema é a receita do bolo. Como que foi feito esse bolo? Que farinha que pôs nesse bolo? Que ovo que pôs? Quanto pôs de manteiga? Quanto pôs de sal? Quanto pôs de açúcar? Mexeu quanto essa massa? Deixou descansar? Não deixou descansar? Já usou a massa de bate-pronto? E o recheio desse bolo? O que é que foi colocado? É o doce que estava vencido? Não estava vencido? Então, quando eu vou me atentando a todo esse processo, eu vou me atentando a quem que eu estou sendo no momento que eu me encontro. Eu estou sendo, então, a cereja para esse bolo? Da mesma forma que a cocaína, o crack, a maconha e a pinga era a cereja, agora eu que estou sendo a cereja? Agora eu que estou representando a droga? Eu que estou fazendo o papel da droga? O cara que destrói, o cara que prejudica, o cara que compromete, aonde a minha família, o meu empregador, o meu relacionamento sexo-afetivo se queixa da minha pessoa estar junto, entendendo que é muito melhor eu não estar com eles do que eu estar próximo e perto. Então eu preciso me atentar a isso, né? Eu queria agradecer esse momento por ter me atentado a isso, pela oportunidade de falar e também pelo tema sugerido, porque eu saquei, nunca tive problema com a cereja do bolo, meu problema está no bolo. Queria agradecer, obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer o grupo aí que me convidou para falar do tema sobre a fuga, e eu interpreto esse tema como um mecanismo de defesa. Eu entendo claramente que são inúmeras as vezes que eu já me utilizei da fuga, um defeito, uma falha, para não lidar com a realidade que me cabe.
seja esta na minha casa, no trabalho ou junto aos meus amigos, meus colegas, pessoas que eu convivo. Por vezes, para com que eu não tenha que ficar dentro da minha casa, eu fujo, né, exerço esse mecanismo de defesa-fuga, falando, estou indo ao grupo. Em outros momentos, no trabalho onde eu me encontro, eu fujo da responsabilidade que me cabe, com a ideia de que não estou passando bem, preciso ir no médico. E às vezes também, quando eu estou junto de pessoas a quais eu não curto estar com estas, eu exerço a ideia da fuga através de eu tenho um trabalho da escola a fazer, ou eu tenho um compromisso. E hoje eu pude viver isso na prática, pude entender que a fuga está presente, independente de quem seja e aonde se esteja. Eu saí para fazer uma atividade de esporte, uma atividade intensa, e pude perceber claramente que o movimento que eu fiz num determinado momento da atividade estava pautado na fuga de uma realidade que eu estava vivendo ali naquele instante. Eu tinha me alimentado em excesso. Na verdade, eu fugi através da comida de um sentimento que eu estava manifestando, mas eu não tinha tido a perspicácia de perceber. Eu estava ansioso, estava também temeroso, e aí comi, né, num horário que eu não estou acostumado a fazer a refeição, me alimentei de uma forma mais intensa um pouco, e na sequência já tive atividade. E aí a atividade, obviamente, né, movimento exerce uma função na questão sanguínea para com os músculos, e aí o alimento que eu tinha feito a utilização não tinha dado tempo do mesmo ser digerido, né? Não tinha dado do tempo do mesmo ter virado energia. E aí a atividade correndo, já no decorrer da mesma, eu entendi que eu estava numa situação que estava muito incômodo. Esse incômodo, eu não queria senti-lo. E para não senti-lo, eu passei a fugir dentro da atividade de esporte que eu estava fazendo, não vendo a possibilidade que eu poderia ter causado para mim uma indigestão, ou até mesmo um mal maior, não sei qual, mas poderia. E aí, quando terminei a atividade, sentado numa cadeira, descansando, eu percebi que não sou só eu que sou assim. Inúmeras outras pessoas, para não terem que olhar o que está se passando nas suas vidas, pegam seus carros, atravessam 200, 300 quilômetros para chegarem à beira de uma praia, sentarem numa cadeirinha e ali fugirem por alguns instantes de uma realidade que cabe a elas, que só vai retornar a elas quando elas retornarem às suas casas após viverem novamente todo o processo de 300 quilômetros de retorno até sua casa, e a hora que abre a porta, ela se encontra com aquele sentimento a qual ela fugiu por algumas horas deste. E eu percebi isso hoje, que saí bem cedo de casa para fazer uma atividade, tive que viajar por um percurso aí longo, me cansei, e dentro desta canseira que eu desenvolvi, eu busquei fugir, suprir com a comida. Então, não sou só eu que faz isso. Tem outras pessoas que fazem isso com doce, outros devem fazer com sexo, deve existir quem faz com cigarro, aqueles que fazem com droga, aqueles que fazem com álcool. Deve-se ter várias vertentes, acredito eu, depois da experiência que eu tive hoje, sobre a maneira como eu usei hoje do que eu tinha em mãos para fugir do sentimento que por semanas acarreta-se na minha vida, se apresenta-se no meu cotidiano, durante todo o dia a qual eu estou vivo, do momento que eu acordo até a hora que eu vou me deitar.
E hoje eu saquei isso a hora que eu sentei na cadeirinha depois da atividade e fiquei fazendo uma reflexão sobre o que tanto me incomodou, por que estava me incomodando, aonde que eu não pedi ajuda, aonde que eu deixei de usar o programa, qual momento. E aí eu saquei, através de uma outra pessoa, quando ela me fez perguntas básicas do tipo: você comeu? O que você comeu? De que forma que você se alimentou? Qual a quantidade do que você ingeriu? Qual horário? E aí essas questões, essa situação confrontativa me levou a pensar. E aí eu fiz uma avaliação ali e entendi que essa condição que eu exerci de fugir do que eu sinto, porque a semana, para alguns, termina no domingo. Para mim, a semana começa no domingo. Eu aprendi desta maneira. E aí eu fiquei a pensar, caramba, hoje, primeiro dia da semana, para mim, um dia que eu tenho que começar pautado em olhar minha agenda, entender o que eu vou fazer, de que maneira que eu vou lidar. Eu já comecei buscando fugir do que eu estava sentindo, porque eu estava temeroso, estava ansioso, estava com dúvidas sobre o que eu tinha que fazer no dia de hoje, não levando em consideração toda a capacidade técnica que eu tenho, todo o aprendizado que eu trago, de todo o período, né, que eu já vivencio o processo. Então eu olhei para mim, depois desse momento confrontativo, né, a qual me estimulou a ir buscar no meu íntimo motivo a qual na atividade eu não me senti bem, e depois de um tempo em atividade é que eu consigo entender o que estava se passando, que eu tinha feito uma alimentação que não precisava, e aí muda tudo, porque aí eu consigo finalizar a atividade com maestria, consigo dar umas risadas, consigo participar do grupo, consigo estar junto com pessoas, consigo não me queixar da distância que eu percorri para retornar até minha residência. E aí eu começo a entender que o mecanismo de fuga, se ele for visto pela minha pessoa antes de eu exercê-lo, eu tenho uma grande chance de parar o que está me acontecendo, que está me impulsionando a buscar um recurso, uma saída fácil e rápida para se obter um ganho, um benefício, para com que eu não fique naquela situação sentindo o que eu estou sentindo. Então eu estava dentro da literatura agora há pouco, entendendo que lá no primeiro passo do texto básico fala que as reservas, as restrições vão me privar dos benefícios que esse programa tem a oferecer. E o maior benefício que esse programa pode me oferecer é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. E qual é este segredo? Onde que ele se encontra? Ele se encontra na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E aí eu entendo que usar de recursos para tentar combater o que eu estava a sentir, da maneira que eu estava a sentir, um recurso para ter ganho, né? Benefício, prazer, que a comida faz isso, o doce faz isso, o cigarro também faz isso, a droga, o álcool também faz isso, adrenalina, endorfinas também fazem isso. Então, eu estava olhando a literatura, eu dentro da literatura agora, fazendo uma reflexão, falei, meu Deus, olha o adoecimento, olha o estado de adoecimento tomando conta, se utilizando de um comportamento absurdo contra um ganho que o programa me proporciona, uma condição de liberdade,
de falar para o outro, estou ansioso, estou temeroso, será que eu tenho condição mesmo de fazer atividade física proposta? O que é que está a me faltar neste momento? É um apoio? É um ombro amigo? É uma fala de que você vai conseguir, você é capaz, você está treinado para isso? Você não precisa fugir neste momento, através de nada, Júlio. Você precisa olhar o que está se passando, entender por que está se apresentando, o quanto você já se doou para a situação que você tem que superar e o que é que está te fazendo agora acreditar que você pode se realizar no fracasso, em não atividade feita, em não conclusão da atividade, em não realização do feito. Por que se realizar nisso, se você anseia pelo sucesso? É como fala na literatura. E aí, lendo a literatura, eu pude fazer essa reflexão e entender que tudo que é novo, tudo que exige da minha pessoa para que eu me disponha a ter que passar o processo, por vezes eu não quero. Como eu não passei, como eu estou a passar o processo agora, estou a desbravar situações que estão se apresentando agora na minha vida, situações essas que eu nunca tive contato, nem mesmo na ativa e nem tampouco hoje em sobriedade, sem uso. Estas me confrontam. O resultado, a resposta é o que por vezes eu anseio. E a resposta eu só tenho depois que eu passo o processo. Enquanto eu não passo o processo, eu não tenho resposta nenhuma. Eu tenho a dúvida, eu tenho um medo paralisante, eu tenho um medo egocêntrico, eu tenho a falta de prática, eu tenho questionamentos. E tudo isso é mecanismo de defesa. Mas a fuga que eu acabo exercendo não me deixa ver todos esses mecanismos de defesa, porque eu faço um trabalho rápido que compensa tudo isso que eu estou a sentir através de algo que eu vou ingerir. No meu caso foi a comida em excesso e me deu aquele prazer instantâneo, momentâneo, emergencial ali. Foi um pronto-socorro. E o pronto-socorro não soluciona um problema maior. Eu preciso chegar no especialista para entender o que está se passando comigo. E eu preciso fazer vários exames. Eu preciso deixar o outro me conhecer. Eu preciso deixar com que pessoas que fazem parte da minha história entendam o que está se passando e que se virem para mim e me mostrem o que está acontecendo. Senão eu fico no mecanismo da fuga, fugindo através de vários meios que eu encontro que permeiam a minha recuperação, seja no sexo, no relacionamento, no trabalho, na ida aos grupos, na participação das reuniões, nas atividades físicas, nos abusos cometidos. E eu saquei isso hoje. E aí o grupo me chama para falar um mecanismo de defesa, para falar sobre o que eu interpreto sobre a fuga. A fuga é nociva. A fuga me impede de lidar com aquilo que eu sou e utilizar o que o programa tem a me oferecer em todas as áreas da minha vida. E hoje me impediu de utilizar o pedido de ajuda numa área específica que é do esporte. Então eu queria agradecer vocês por terem me convidado e muito obrigado. Nada é por acaso, nada, né? O companheiro me chamou, falou, e eu entendi que não existe o acaso. Existe algo muito maior que está me mostrando que eu preciso me atentar. Que ficar a fugir através de pessoas, lugares, coisas, atitudes, seja o que for, eu estou a me prejudicar cada vez mais. Obrigado e bons momentos. Valeu. Você
Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.